Muito bem. Boa noite a todos. Sessão ordinária do dia 1º de outubro de 2018. Invoca a mesa a proteção divina e declaramos abertos os trabalhos da presente reunião, sessão ordinária, com a presença dos edis Arley Tomazoni, Edivan Baron, Flávio Abisreuter, Gilmar Maier, Ivo Ziegel, Maria Helena, Nader Umar, Rosana do Nascimento, Vinícius de Araújo e William Harnick. A seguir, convidamos a senhora secretária, a DOC, hoje, em função da secretária titular estar em licença não remunerada, a secretária DOC, vereadora Maria Helena, a que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão em caráter ordinário do 2º período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Três Passos, realizada aos 24 dias do mês de setembro de 2018. Aos 24 dias do mês de setembro do ano de 2018, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, em horário regimental, a 35ª sessão deste período legislativo, tendo estado presentes os seguintes vereadores: Arley Luiz Tomazoni, Edivan Elci Baron, Flávio Habitz-Reuter, Ido Vilibaldo Roden, Ivo Ayrton Ziegel, Maria Helena Gehlen Krumenauer, Marli Franck, Nader Ali Umar, Rosane Cladir Antunes do Nascimento, Vinícius Bindearbo de Araújo e William Matheus Heineck. Leitura e votação da ata da sessão anterior, ata da 34ª sessão realizada no dia 17 de setembro de 2018, em horário regimental e em caráter ordinário, votação aprovada. Leitura do expediente. Projeto de lei número 54 de 2018 autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 3.000. Projeto de lei 55 de 2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na concessão de parcelamento especial da dívida ativa aos contribuintes em débito com o fisco municipal, decorrente da aplicação integral do artigo 53, incisos 1 e 2 do Código Tributário do Município de Três Passos, com redação dada pela Lei Complementar 22 de 2012. Projeto de Lei número 56 de 18 autoriza a contratação emergencial de um fiscal tributário e da outras providências. Projeto de Lei 57 de 2018 autoriza a contratação emergencial de um fiscal de obras e da outras providências. Projeto de Lei 58 de 2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um geólogo legalmente habilitado. Projeto de Lei 59 de 2018 autoriza a abertura de licitação na modalidade concorrência para concessão onerosa de uso de bens públicos e da outras providências. Projeto de Lei 60 de 2018 autoriza a abertura de licitação na modalidade concorrência para concessão onerosa de bens públicos. Presença de representantes de entidade. Os alunos da Escola Hildo Meneghetti, Bernardo Cassiamani e Gustavo Bondan, juntamente com as professoras Cláudia Yanner, Nelde Toqueto e Adelaide Vinck, falaram sobre a premiação que receberam referente ao projeto Ler é Bom, Experimente, desenvolvido há 18 anos pelo Grupo de Projetos de Leitura com o apoio do Ministério da Cultura. Discussão e votação da matéria de ordem do dia. Projeto de Lei 52 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um médico para atuar em unidades de saúde. Votação aprovada. Projeto de Lei 53 de 2018 dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 5.350 de 2018. Votação aprovada. Projeto de Lei Legislativo 18 de 2018
institui o programa municipal Adote uma Parada de Ônibus. Votação aprovada. Distribuição das matérias aos relatores das comissões permanentes. O presidente da Comissão de Constituição e Redação designou como relatora a vereadora Rosane Nascimento para os projetos de lei 57, 58 e 59 de 2018. O vereador William Heineck para os projetos de lei 55, 56 e 60 de 2018. O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças designou como relator o vereador Flávio Habitz-Reuter para os projetos de lei números 56, 57 e 58 de 2018, o vereador Arley Tomazoni para os projetos de lei 55 de 2018 e o próprio presidente da comissão para os projetos de lei 59 e 60 de 2018. Os trabalhos foram presididos pelo presidente vereador Ido Vilibaldo Roden e secretariados pela vereadora Marli Frank, secretária da mesa diretora, onde a vereadora Marli Frank determina que fosse lavrada a presente ata e, após lida e aprovada, será assinada por ela e pelo senhor presidente. Feita a leitura da ata da sessão anterior, os senhores vereadores que compõem o plenário, algum adendo, não havendo vereador que queira se manifestar, colocamos a mesma em votação. Vereadores que estão de acordo com a leitura da ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Aprovado a ata. A seguir, a senhora secretária fará a leitura do expediente, correspondências recebidas, indicações e pedidos de providência dos senhores vereadores. Ofício do Gabinete 158 de 2018. Três Passos, 25 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente e prezados vereadores. Na oportunidade em que os cumprimentamos, vimos através do presente, em resposta ao ofício 179 de 2018, o qual solicita informações acerca de horários do atendimento do CAPS, informar que, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o CAPS possui atendimento de 10 horas diária, sendo seu horário de funcionamento compreendido das 7h30 às 17h30 horas. Sem mais para o momento, externamos protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Anzilheiro Amaral, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Três Passos, Marli Frank, vereadora da bancada do PT, abaixo firmado, vem à presença da Vossa Excelência a requerer licença para tratar de assuntos de interesse particular, sem remuneração, do período de 1º de outubro a 31 de outubro, com base no artigo 20 do inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Nestes termos, pede deferimento Marli Frank, vereadora da bancada do PT. Pedido de providência. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno, os presentes pedidos de providência, solicitando ao senhor prefeito municipal a instalação de um redutor de velocidades, quebra-molas, na Avenida Farroupilha, no distrito de Padre Gonzales, próximo à Igreja Evangélica. Justificativa. Alguns motoristas imprimem acesso de velocidade no referido local. Em poucos dias já aconteceram vários acidentes. Três Passos, 26 de setembro, Flávio Habitz-Reuter, vereador da bancada do PTB. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno, o presente pedido de providência, solicitando ao senhor prefeito um imediato trabalho de melhoria das estradas da localidade da Árvore Seca, nas proximidades de Aldir Bon. O mesmo possui um campo de futebol, no qual promove torneios. O acesso está dificultado pelas condições ruins da estrada nas proximidades. Três Passos, 27 de setembro, William Heineck, vereador da bancada do PMDB. Indicação. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 111 do Regimento Interno,
Apresenta indicação, sugerindo ao senhor prefeito municipal a imediata providência de um novo espaço para a instalação do escritório da Emater de Três Passos, visto que o atual local torna impossível o trabalho dos seus servidores, devido à sua insalubridade, insegurança e inadequação às necessidades de tão importante entidade, atuante diária no desenvolvimento da agricultura de Três Passos. Justificativa. A Emater é um importantíssimo órgão do nosso município, atuante não só no desenvolvimento da agricultura, acompanhando a produção dos agricultores, mas também em diversas áreas sociais, com seus trabalhos de extensão rural. Isto fica comprovado com o relatório de entidades de 2017 realizadas pela referida, anexo a este pedido, além de alguns dados referentes a 2018 que passo a relatar. Aproximadamente 700 mil reais movimentados em projeto de custeio e investimento, com finalidades diversas, em parceria com o STR, como aquisição de sementes de forrageira, bovinicultura de leite, aquisição de trator, GPS, equipamentos para tratores, custeio de lavouras de grão e silo secador. No que se refere a silo secador, por exemplo, em apenas uma propriedade serão armazenadas 10 mil sacas. O atual local onde se encontra seu escritório, que hoje está junto ao Parque de Máquinas do município, além de estar distante dos demais órgãos relacionados à agricultura do município, como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Secretaria Municipal de Agricultura, está distante, dificulta o deslocamento dos agricultores, que geralmente buscam ambas entidades para tratar de seus interesses. Apresenta indicações inaceitáveis de trabalho. Em dias de chuva fica alagado, com goteiras por toda parte, danificando os materiais de trabalho, impossibilitando o trabalho de seus servidores. Esta situação está comprovada também com fotos anexas a este pedido. Há muito tempo que a equipe da Emater de Três Passos busca um novo espaço para trabalhar, porém, sem sucesso algum. Sabemos as dificuldades que o município possui para alojar toda a sua estrutura, mas é ciência de todos que tratamos aqui de importantíssimo órgão, com uma equipe atuante e parceira do município e das demais entidades que trabalham no setor agrícola. Ocorre que a situação atual se tornou inadmissível. Sabemos das instalações cedidas à Emater de outros municípios e fica gritante a diferença de estrutura que muitas apresentam. De qualquer forma, é impossível de trabalhar em um lugar onde chove dentro. Somadas todas essas situações, solicito imediata providência ao Executivo Municipal, certo da compreensão da importância da Emater para Três Passos e da consciência desta administração de que é preciso providenciar melhores instalações. Em anexo ao pedido, relatório das atividades da Emater de 2017 e imagens do atual local onde a entidade está instalada. Três Passos, 26 de setembro, William Heineck, vereador da bancada do PMDB. Feita a leitura do expediente, queria dizer que o Dia do Vereador é comemorado anualmente em 1º de outubro no Brasil. Origem do Dia do Vereador. As primeiras leis que serviram para reger os cargos de vereadores no Brasil foram instituídas na Constituição de 1824 por Dom Pedro I, sendo oficializada pela lei de 1º de outubro de 1828. Até meados da década de 60, o cargo de vereador não tinha remuneração.
O Dia do Vereador foi instituído através da Lei Federal 7.212, de 11 de julho de 1984. A Câmara Municipal de Três Passos homenageia a todos os seus vereadores que cumprem seu papel de fiscalizadores e representantes do povo. O vereador é o mais próximo agente político representativo do eleitor. Mais que comemorar e trocar saudações, é também uma data para se refletir sobre o verdadeiro papel do vereador na sociedade. A Câmara Municipal de Três Passos agradece a cada um de vocês que atua em prol da sua comunidade. Ser vereador é ter consciência das necessidades do povo que lhe conferiu a missão de bem representá-lo. E pela primeira vez que eu me lembre como vereador, nós teremos a grata satisfação de convidar a professora Elisângela Andoli. Ela que é professora na área da surdez, intérprete tradutora de Libras, língua brasileira de sinais, para falar sobre a importância de políticas públicas nesta área. O município de Três Passos, através da Lei 4.029/6, instituiu o dia 26 de setembro como o Dia Municipal do Deficiente Auditivo e Surdo. Libras é uma língua de sinais português brasileiro, ou língua gestual português europeia. É uma língua que se utiliza de gestos, sinais, expressões faciais e corporais, em vez de sons na comunicação. A Libra foi reconhecida como a segunda língua oficial do Brasil pela Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, meu aniversário. Apesar de sua longa existência, a língua brasileira de sinais, Libras, ainda é desconhecida por muitos. Sejamos nós fomentadores e, inclusive, desta ideia. Professora Elisângela, o microfone é seu. Com grande prazer que essa casa foi buscá-la para vir fomentar, dizer o que se faz, como se trata, como se desenvolve, para que aquele que está nos assistindo no Face, lá nos recantos desse país, e aqueles que nos ouvem na redondeza pelas emissoras de rádio, possam em casa saber corretamente o que está se fazendo, o que quer dizer isso que tu vai tratar. Muito obrigado. Obrigada, então. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de hoje estar aqui. Estou aqui como uma representante da comunidade surda de Três Passos, né? Porque nós temos, sim, uma comunidade surda que está aqui presente, né? Vocês devem conhecê-los. Foram nossos alunos na Escola Estadual Águia de Aia, se formaram lá. Alguns hoje já nem residem mais em Três Passos, inclusive o Jorge veio de 3 de maio, né, Jorge? Isso, veio de 3 de maio para estar presente, porque realmente para eles é um momento, sim, muito especial. Muito obrigada por vocês terem lembrado, né? Terem lembrado que já existiu um trabalho em relação a eles, que existem leis que foram aprovadas e tem mais uma lei. No dia 2 de junho de 2010, na época era o prefeito em exercício, o Elcio Paulo Severnini, foi aprovado aqui em Três Passos a oficialização da língua brasileira de sinais do nosso município. Nós temos 2 leis aprovadas aqui. E eu quero dizer que é um orgulho muito grande para nós e para a comunidade surda ter 2 leis aprovadas no nosso município. Nós somos pioneiros,
São poucos os municípios que têm leis aprovadas nessa área. Porque acham, porque existe uma lei maior, uma lei federal, não tem necessidade. E sim, tem necessidade sim. E isso partiu da comunidade surda. Junto, é claro, com várias pessoas, né, que se envolveram, familiares que aqui estão presentes também. Não estamos com todo o grupo porque não deu para reunir todos, né, para vir aqui, mas alguns se fazem presente neste momento. Eu gostaria de explicar para vocês também que não é legal o que eu estou fazendo neste momento, porque eu estou falando e não estou interpretando para eles. Eles têm o direito de saber o que eu estou falando. Então, eu expliquei antes, né, o que eu viria aqui falar neste momento, e depois eles vão me questionar novamente. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês, e vocês podem me questionar também, de como que isso começou no nosso município, né? Foi através da Escola Estadual Águia de Aia, gente. Foi lá que começou a educação de surdos do nosso município. Na época, tínhamos aula à noite, educação de jovens e adultos. Eles não eram alfabetizados. Os pais que estão aqui sabem, né? Esses alunos eram alunos de escolas regulares por alguns anos, mas eles não aprendiam a ler e escrever. Por quê? Porque iam para a sala de aula e era só falado, 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 né? E não existia a língua para a comunicação deles, para a alfabetização. E nós sabemos que todo surdo tem direito, primeiro, à alfabetização na língua brasileira de sinais e depois na língua portuguesa. E como que vai acontecer isso? Como que vai fazer numa sala de aula onde não tem um intérprete, onde não tem um professor especialista na área? É impossível, porque os professores da sala de aula regular têm 20, tem até 30 alunos em algumas escolas, né? Então, não acontecia. E aí, então, esses alunos, aos poucos, foram indo para a Escola Águia de Aia, nas classes especiais de surdos, que não existem mais hoje, né? E ali eles foram alfabetizados. Na época, o diretor da nossa escola era o Kurt, que acredito que todos vocês devem lembrar dele com muito carinho. Quando nós resolvemos a pedir uma ajuda, então, para que o dia 26 de setembro fosse comemorado como o Dia Nacional do Surdo e Municipal do Surdo, a gente teve ajuda de muitas pessoas. Na época, o professor Paulinho, ele era vereador, Paulinho Ziegel, né? E eu acho que o Edivan deve lembrar disso, porque ajudou a aprovar, sim. O Edivan estava junto, ajudou a aprovar essa lei aqui, né? Acho que o senhor também estava. Foi 2006, né, que foi aprovado. E o professor Paulinho, ele era meu colega no Águia de Aia. E aí ele nos ajudou a fazer o projeto, então, para trazer para a Câmara de Vereadores, né, para a gente conseguir aprovar. Fizemos reuniões, muitas reuniões, havia uma equipe, né, de pais e de alunos surdos, né, várias pessoas se envolveram, funcionários da escola, todos se envolveram, se enganjaram para que realmente essa lei fosse aprovada. No início, assim, houve uma certa divergência, né, não entendiam direito, e aí depois a gente foi explicando, foi clareando as questões e colocando como direito e prioridade deles, e deu tudo certo, foi aprovado. Então, no dia 26 de setembro de 2006, nós, na Escola Águia de Aia, fizemos a terceira noite cultural dos surdos, onde vieram surdos da região toda. Apresentação de teatro, apresentação de dança. Nós reunimos uma comunidade regional na nossa escola. E lá, o prefeito Beto Canova entregou em mãos, né, para nós a instituição, então, do dia 26 de setembro, como sendo
o Dia Municipal do Surdo também, que para nós realmente foi uma conquista muito grande, né? Eu sempre me incluo, digo para nós, porque eu me faço parte dessa comunidade surda. Eu sou parte da comunidade, então eu sempre me incluo, com certeza, na comunidade deles, né? A partir dali, a gente conquistou vários espaços, né? A gente conseguiu começar a colocar os surdos no mercado de trabalho, tanto que hoje todos eles trabalham, eles constituíram família, né? Eles têm casa própria, eles têm carro e fazem parte da nossa comunidade, né? E isso é importantíssimo. Eles estão aqui, eles estão no nosso município e nós não podemos esquecer isso, né? Só que eu sinto que de um tempo para cá parece que as coisas foram ficando esquecidas, né? Então, por isso a importância de vocês estarem relembrando, né, toda a caminhada dessa comunidade dentro do nosso município. Tivemos sempre o apoio muito grande da AMA, né, da Associação dos Deficientes de Três Passos também, né? Na época a presidente era a Senaide, que hoje já é falecida, mas sempre esteve presente em todos os eventos. Também a professora Anisete Konzen, que na época ela era chefe da educação especial da 21ª Coordenadoria de Educação, também nos ajudou muito, várias conquistas da comunidade surda de Três Passos. Também quero falar para vocês sobre essa questão da lei da língua brasileira de sinais. Eu não sei se vocês já sabiam, mas como o presidente acabou de ler, existe, né, uma lei federal que é da língua brasileira de sinais como segunda língua oficial do nosso país. Então, a primeira é a língua portuguesa, né, e a segunda é a Libras. Muitas pessoas não têm ainda esse conhecimento, né? E nós aqui em Três Passos, então, desde 2010, já oficializamos no município também como uma língua municipal, né? Então, ela é oficial também no nosso município. É muito importante isso. Eu falo com muito orgulho de todas essas conquistas, né? Porque a gente sabe que hoje todos os deficientes têm os mesmos direitos. A acessibilidade, nós temos que colocar em prática. Muitas vezes é esquecida, né? Por quê? Porque eles são uma minoria? Não sei. Será que é isso? Será que é falta de vontade, muitas vezes, do poder público? Muitos questionamentos vêm à tona neste momento, né? E que eu acho que serve para a gente refletir. Eu quero também citar o Volmir, que se encontra aqui hoje, e ele fez uma música muito bonita para homenagear os surdos, lá em 2006. E ele cantou, ele fez a composição, e ele e a Janice apresentaram essa música na escola, né? Para todos nós, e depois em vários outros lugares, não é mesmo, Volmir? Né? Que foi uma música que tocou o coração de muitas pessoas, com certeza. A gente acredita que, a partir do momento que mais pessoas tenham o conhecimento da língua, né? Mais pessoas acreditem realmente na inclusão, nas políticas públicas, as coisas vão melhorar, né? Hoje existe uma diversidade muito grande entre nós, né? E eu falo isso porque eu sou professora, né? E estou lá dentro da escola e eu sei como é. Hoje não trabalho mais na escola Águia de Aia, trabalho na escola de Padre Gonzales e trabalho na escola estadual José de Anchieta de Bom Progresso. E mesmo assim,
faço de tudo para desenvolver o trabalho dentro da inclusão, para que os alunos, desde pequenos, eles realmente saibam respeitar uns aos outros, saibam conviver com as diferenças. E aqueles que têm deficiência possam estar lutando sempre pelos seus direitos, que são iguais aos nossos. Muito bem, dizer também para a professora Elisângela que no início desse ano a mesa diretora e a assessoria, nós comentávamos exatamente a possibilidade dessa casa a vir a adotar, a ter uma pessoa que pudesse fazer essa tradução, levar ao conhecimento daqueles que mais precisam e estão longe em casa, porque é transmitida pelo Face, é possível as pessoas também ouvirem, verem desta forma. E acredito que a próxima presidência, ou quiçá ainda dentro dessa gestão, faltam 2 anos, poderá haver essa grande possibilidade de viabilizar a contratação de uma pessoa a fazer esse trabalho tão belo, para que as outras pessoas que têm essa deficiência possam em casa também assistir à sessão da Câmara. Seria muito bom, um trunfo. Senhores vereadores, uma colocação, uma pergunta, vereador Nader. Boa noite, colega presidente, demais colegas. Em nome da Elisângela, minha ex-colega, quero cumprimentar a todos que aqui se fazem presente hoje. Dizer, Elisângela, que te acompanhei, tempo que nós dávamos aula no Ipiranga junto. Quando eu me lembro de Libras, me lembro de você. Eu me lembro quando foi fazer a tua primeira pós, era algo absurdamente surreal, né? Algo que não existia ninguém na região. A primeira pessoa que eu soube que foi trabalhar com Libras é você. Pude acompanhar um pedaço daquele início da tua jornada e dessa tua forma de se apaixonar por isso que tu faz, tanto que quando eu penso em Libras, me lembro sempre de você, porque eu acho que é a profissional mais capaz que eu acho que nós temos no município, por todo o teu estudo e tua dedicação, e por isso quero te dar os parabéns pelo trabalho que tu vem desenvolvendo, que a gente sabe o quanto é importante. Porque quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa sempre em rampa, a gente pensa nos bombeiros, na questão de corrimão, de escada, enfim, de elevador. Mas a maior acessibilidade realmente, a maior inserção no meio, a maior forma de inserir alguém é realmente através da compreensão. Porque a Libras dá acho que a maior acessibilidade que se pode dar é através de Libras, onde a pessoa começa a entender um pouco mais do mundo, poder interagir com os outros e poder ter uma vida plena. Por isso eu quero te dar os parabéns e só como pergunta que tu explicasse às pessoas como que se faz para se formar um profissional para trabalhar com Libras. Seria isso, obrigado. Mais uma vez, meus parabéns a vocês. Bom, existem vários caminhos hoje para se formar um profissional na área da docência de Libras. Eu comecei a estudar essa língua em 98, né? Ainda quando ela não era uma língua oficial, né? Nós começamos com cursos que na UBRA, né? Então a universidade vinha até nós e apenas cursos. Então, como eu tinha uma vontade muito grande de aprender, eu consegui realizar esse primeiro curso em 98. E dali, então, eu nunca mais parei de estudar, até hoje, né? Porque a gente sempre tem que aprender. E uma coisa bem importante, em cada país é uma língua diferente, né? Existem algumas semelhanças, então você tem que estudar. Porque aí você vai para um congresso e você vai se deparar com surdos de outros países. E você tem que aprender a língua deles também, senão está lascado, como diz, né? Então, como que faz? Primeiro, para você ser professor, tem que ter a parte pedagógica, né? E aí você pode optar por uma pós-graduação em docência, em Libras,
né? É diferente você ser docente em Libras e você ser intérprete e tradutor. Eu sou intérprete, tradutora e docente em Libras. Então, eu tenho as duas formações. Mas você pode optar, porque nem todo docente vai querer ser intérprete, né? As pessoas, às vezes, não se identificam, né? E acabam não gostando, e aí acaba escolhendo uma área apenas. Hoje já existe, né? Inclusive, semana passada, se formou uma turma em Santa Rosa, Letras Libras, né? Pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tá? Então, existe essa possibilidade também, né? E a preferência para dar aulas de Libras são professores surdos. A preferência para dar aulas de Libras. Claro que, se não tiver no município, não tiver lá na universidade, nenhum surdo que tenha formação pedagógica, que tenha formação de professor, então um ouvinte pode dar aula de Libras. Mas toda a lei deixa claro que, em primeiro lugar, são os surdos que dão aulas de Libras, mas eles têm que ter formação pedagógica. Quantos alunos de Libras nós temos hoje? E eles são, a maioria, de Trespassos, tem da região? Como é que se matricula quando houver a necessidade? Como é que se faz essa inclusão? Hoje, eu não trabalho com nenhum surdo. Não tenho mais nenhum aluno surdo. Meus alunos estão aqui, né? Alguns não vieram, já estão formados, né? Eles estão no mercado de trabalho. Eu não sei como que está na rede municipal essa questão, se tem algum surdo ou não incluso no regular, né? Ou não sei. Em curso não tem, então, não. Atualmente? Comigo, não. Os alunos que hoje eu trabalho, nas duas escolas que eu trabalho com todas as deficiências. Autista, cego, deficiência intelectual, né? Baixa visão, mas eu não tenho mais nenhum aluno surdo. Então, bem, vereadora Lei. Boa noite, professora Elisângela, senhor presidente, demais colegas, público presente que nos assiste, que nos escuta. Professora Elisângela, parabéns pelo seu trabalho, apesar da gente não ter todo o conhecimento, né? Mas com certeza a senhora é uma pessoa bem esclarecida nesse assunto aí. E gostaria de saber da senhora o que nós poderíamos fazer aqui no nosso município para melhorar as condições desse pessoal que tem deficiência de audição, né? E talvez como Libras também é a pessoa que tem problema de visão também, tem muitos que conhecem, né? Ou é aquela outra... Visão é Braille. Visão é Braille, desculpa. Tá. Mas gostaria que a senhora falasse alguma coisa para nós aqui, talvez a senhora encaminhasse a essa casa alguma coisa, né? Alguma lei que a gente poderia fazer para melhorar as condições desse pessoal. Muito obrigado. Eu sou bem sonhadora, né? E eu acredito que esses sonhos não são impossíveis, que podem ser realizados, porque alguns municípios já vêm realizando. A primeira coisa que eu vejo que falta no nosso município, para essas pessoas que estão aqui hoje, que são surdos, que sabem Libras, é a acessibilidade. Por exemplo, quando eles chegam na prefeitura municipal, como eles são atendidos? Quando eles chegam num posto de saúde, como eles são atendidos? E se eles precisam de um atendimento psicológico, como que é? Como que funciona? São questões que devemos pensar. Será que eles estão tendo esse atendimento? Não sei. Talvez vocês possam me responder, né? Então, eu acredito que deve começar por aí. Acessibilidade, primeira coisa. Acessibilidade. E eu acho que os pais que estão aqui concordam comigo, né? De eles serem vistos sempre como cidadãos trespassenses, com direitos, assim como todos nós temos os nossos direitos, né? Acredito que
as escolas deveriam estar incentivando em sala de aula o uso da Libras também, porque lá nós temos filhos de surdos, né? Inclusive nós temos uma mãe aqui grávida, né? E daqui a pouquinho mais essa criança vai estar lá na creche, depois vai estar lá nos primeiros anos iniciais da escola, e é filho de um surdo, né? Assim como temos vários que já foram, que já passaram, e que muitas vezes não tiveram um apoio, né? Então, vamos repensar na parte da educação, trabalhar desde pequenininhos, né? Eu acredito que tem como fazer esse trabalho. A gente pode elaborar projetos, né? Tem mesmo como fazer. Eu acho que falta um pouquinho de vontade e conhecimento, de repente, né? Mas tem como fazer, existem caminhos para realmente fazer um trabalho bom nessa área, né? Então, acessibilidade em primeiro lugar. Eu não sei como que é. De repente, eu estou falando uma coisa que, de repente, eles chegam lá no posto de saúde e tem alguém que saiba falar com eles. Os pais que estão aqui? Não, né? Então, sempre alguém da família, então, tem que acompanhar, né? Então, de repente, dá formação, né, para os funcionários também. Não é tão difícil, gente, né? Ou talvez em um, né? Então, existem possibilidades. É uma forma de pensar. Eu acredito assim que se o poder público tiver força de vontade, quiser pensar, quiser fazer alguma coisa, tem como fazer, né? E vai ser um destaque também para o município, vai ser um diferencial, né? A gente poder falar, não, a nossa cidade realmente está praticando a inclusão em todos os âmbitos. Vereador Edivan. Senhor presidente, a professora Elisângela, muito obrigado pelas suas colocações aqui hoje, nessa sessão da Câmara de Vereadores, os colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, que estão aqui nos prestigiando, seus alunos, pais dos alunos, muito obrigado pela presença, aos que nos ouvem pelos meios de comunicação, muito obrigado pela escuta. Dizer, professora Elisângela, que eu estive presente nessas. Eu era vereador nessa época e ajudei a aprovar esse projeto. Eu também, como vereador municipal, fui criado 2 leis municipais de minha autoria. O Dia Municipal da Consciência Negra e o Dia Municipal do Autista. E até os colegas vereadores me ajudaram a aprovar aqui. Mas eu quero lhe parabenizar pelo brilhante trabalho que a senhora está fazendo com esses alunos, que isso é um destaque, já é um destaque maior, não ser professora, mas lidar com essas crianças, né, especiais. Eu acho que deve ser algo muito especial para a senhora também, né? Isso é um complemento que vem para a sua vida, para a sua alma, ajudar as crianças necessitadas dessa maneira e a senhora contribuindo com o ensinamento. Mas eu queria perguntar para a senhora o seguinte, a senhora só é professora de Libras ou é professora de alguma outra matéria? A minha formação? Isso. Não, a senhora... Eu sou bióloga. A minha formação é uma formação bem misturada. Eu queria fazer uma pergunta assim, se é mais difícil lidar com alunos normais em sala de aula ou é mais difícil lidar com os alunos na sua formação de Libras? Eu não vou dizer difícil, mas é diferente, né? São formas diferentes de trabalho. Porque eu trabalhei muito tempo, fui colega do Nader, né? Na área das ciências e biologia, sou bióloga, minha primeira formação é biologia, né? E aí eu fui fazendo os cursos na área da educação especial. Mas eu não posso dizer é difícil com a educação especial, é diferente. Eu sinto que o envolvimento é diferente. O trabalho, ele é um trabalho não só meu em sala de aula, vou para casa, né? É um trabalho que eu tenho que envolver a família, que eu tenho que envolver a Secretaria da Saúde, que eu tenho que envolver assistência social, que eu tenho que ir atrás também
da questão das políticas públicas, né? É um trabalho diferente. Eu tenho que trabalhar em conjunto com psicólogo, eu tenho que trabalhar em conjunto com neuropediatra. Eu preciso de uma rede de apoio para que o trabalho realmente aconteça. Se eu não conseguir essa rede, se eu não conseguir esse apoio, o trabalho não vai ser bom. Então, é um trabalho diferenciado. Eu não vou dizer, prefiro trabalhar só com a educação especial ou prefiro trabalhar só na minha área da biologia. Eu amo as duas áreas. Faz muito tempo que não trabalho mais na área da biologia, né? Mas amo, tanto que foi a minha primeira formação. Mas eu não posso dizer que uma é mais difícil que a outra. São duas áreas diferentes, formas diferentes e olhares diferentes de trabalhar. Muito bem, vereador Ivo. Boa noite a todos, em especial a comunidade surda que está presente, a professora Elisângela, aliás, filha de um casal muito amigo meu, né? Professora, pelo que eu entendi, a senhora dá aula em Padre Gonçalves de Bela Vista, né? Não, Bom Progresso. Bom Progresso. José de Anchieta de Bom Progresso, escola estadual. Mas não leciona nessa área, né? Mas eu pergunto assim, tem professor atualmente no município que leciona para esse pessoal? Ou esses alunos pertencem na mesma sala com os outros alunos que são, vamos dizer, normais nesse sentido, né? E eu entendo que se estiver junto na mesma sala de aula, é muito difícil alfabetizar esse pessoal. Por isso que de início, quando começou a falar, né, eu entendi de que alunos que não aprenderam a ler e escrever, porque para autista já tem, pelo que sei, já tem professor para autista, que vão até nas casas, se é preciso, da pessoa que tem essa necessidade. Mas não sei se já tem professor especial no município ou no estado para os alunos dentro do município que tem essa deficiência, assim dizendo, né? Assim, esses alunos que eu falei, que eu relatei, todos eles hoje já estão formados, né? Não estão mais na escola, estão no mercado de trabalho, não estudam mais. Mas eu quero dizer, né? os atuais alunos, os que agora... Hoje, eu não trabalho mais, eu não tenho aluno surdo. Eu trabalho apenas com alunos com deficiência intelectual, alunos alunos autistas, né? Deficiência visual, baixa visão, deficiência física. Por quê? Mudou a lei da inclusão. Quando veio a lei da inclusão, os atendimentos, na verdade, esses alunos foram alfabetizados em classes especiais para surdos. Haviam classes especiais para surdos, classes especiais para deficiente intelectual e assim por diante. Hoje nós temos salas de recursos no estado. Eu posso falar do estado, do município eu não conheço, né? Então, nós temos que trabalhar no atendimento educacional especializado, onde a gente atende todas as deficiências, mas esses alunos estão inclusos na sala regular e eles vão para o atendimento em turno inverso. Por exemplo, de manhã é a aula do segundo ano, de tarde, nos horários que ele vai ter comigo, ele vai na minha sala do atendimento educacional especializado. Se fosse eu ter um aluno surdo, ele estaria, sim, lá na sala regular, com uma intérprete, tem que ter uma intérprete para ele, e, em turno inverso, ele estaria no atendimento educacional especializado. Então, a lei mudou, né? E todos nós, professores que trabalhávamos com classes especiais, hoje temos que atender a todas as deficiências. Por isso que eu hoje não tenho mais aluno surdo, né? Eu acredito que no município deve ter aluno surdo, mas eu não sei, deve ser atendido no AE do município, eu não sei como que funciona daí direito, assim, né? Muito bem, professora. O vereador Flávio, uma colocação, pois não?
Boa noite, professora Elisângela. Parabenizar pelo seu trabalho. São várias dúvidas que vêm surgindo, mas eu gostaria de ver assim, esse é um programa do governo federal nos colégios estaduais, que tem que ser adequado via município. Tipo, suponho que nem todos os municípios, vamos pegar a Criciúmal, Portela, tem essas professoras nos colégios, ou é uma lei federal, só que o município tem que se adequar? Eu não entendi bem assim. É uma lei federal, mas para tu colocar um professor no colégio, isso é o Estado, que suponhamos que tem 30 alunos, numa cidade lá tem 5 alunos, 10 alunos com essa deficiência. Quem é que puxa a frente? Os alunos surdos, tu está falando, isso. ou todas as deficiências? Não, os alunos surdos. Tá. Eu vou falar em termos de 21ª Coordenadoria de Educação, que é o que eu tenho conhecimento e é o que eu trabalho. Hoje, nós somos, pela 21ª Coordenadoria de Educação, três professoras que são docente em Libras e intérpretes tradutoras, né? Somos 3. Não, 4. Tem uma em Tiradentes também, uma intérprete, né? Então, somos esse número bem restrito, né? O Estado, ele vai colocar em prática a lei federal, né? E o município também tem que colocar em prática. Só que, como eu disse, eu não sei se tem aluno surdo ou não no município. Não é do meu conhecimento. Então, eu não sei como que funciona. Eu acredito que deve ter alguma deficiência auditiva. Também é importante a gente ressaltar que deficiente auditivo é diferente de surdo, né? Tem essa diferença, porque nem todo aluno com deficiência auditiva vai precisar do intérprete, né? Então, existem outros mecanismos, né? Então, eu não sei mesmo como que funciona, como que o município está organizado nessa questão. Mas eu posso responder o que eu sei pelo Estado, né? É lei federal, sim, né? Todas essas leis que eu coloquei aqui, do Dia do Surdo, do reconhecimento da Libras como segunda língua no nosso país, é tudo federal. E aí, depois que a gente conquistou no município essas leis, né? Para que tivesse um apoio a mais, né? Para a comunidade surda. Então, cada município vai formando esse trabalho e vai organizando essas leis, né, para que possa ser colocado em prática. A formação do aluno é o mesmo que um aluno normal? É o mesmo que o dito normal. Uhum. É a mesma formação. Muito bem. Senhores vereadores, então, é com muita alegria que a gente ouviu detalhadamente, as perguntas também feitas, as dúvidas sanadas. A professora deliberadamente fez o papel institucional, trazendo o conhecimento dela a essa casa e àqueles que nos ouvem. Em função de tudo isso e da notoriedade do fato, eu gostaria que Vossa Senhoria, a senhora convidasse os alunos para virem até aqui na mesa, de forma como que eles possam entender, para que eles venham até aqui e nós, vereadores, vamos tirar uma foto com eles, tá, para que nós possamos, então, registrar nos anais dessa Eu casa. só quero deixar aqui alguns questionamentos e eu gostaria que vocês pensassem no que eu vou colocar aqui para vocês e, de repente, né, partindo dessas perguntas, né, para mim encerrar a minha fala, vocês possam estar pensando como fazer. Então, questiono. O porquê ainda a maioria das escolas no nosso país não ensinam Libras, se já é a segunda lei, a segunda língua oficial do país? O porquê os surdos precisam aprender a língua portuguesa e nós, ouvintes, não aprendemos Libras? Eles têm que aprender o português. O porquê,
quando o surdo necessita de atendimento na área da saúde, educação, ou até mesmo nas repartições públicas, não existe acessibilidade para ele? E se fosse com nós? E se fosse um familiar nosso? Deixo aqui esses questionamentos e acredito que um dia todos terão os mesmos direitos, mas não apenas no papel, e sim colocados em prática. Muito obrigada. Muito bem. Então agora os ex-alunos vêm até a mesa da presidência, onde, junto com os senhores vereadores, nós vamos, os pais também, pode. Os pais também cheguem até a mesa da diretora da casa, sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos, numa noite de conhecimentos, com a presença de surdos e mudos, com a professora também, onde que nós vamos consagrar esse debate com uma fotografia, onde que ficará nos anais dessa Casa Legislativa, com todos os vereadores, no Dia do Brasileiro, comemorar o Dia do Vereador também, nessa noite muito importante para esse Poder Legislativo. Desta forma, com essa fotografia, nós consagramos a presença deles nos anais dessa casa para o registro eternizado. A todos, muito obrigado, muito obrigado. Se é esse o cumprimento, nós façamos. Muito obrigado. Isso aqui são palmas para surdos, tá? E esse sinal aqui é eu te amo. Muito bem. Então, passamos agora ao espaço da ordem do dia. Gostaríamos de levar a conhecimento, senhores vereadores, de que recebemos um ofício do DAE, departamento que cuida das estradas estaduais, dos quais resulta da informação de terem recebido um processo dessa casa para a melhoria no trajeto da RST 472, do qual foi feito o reparo e que me parece que já está necessitando de novo reparo. Mas como Senhor isso presidente? não vinha acontecendo, essa comunicação por parte do DAE, nós levamos o conhecimento de todos, porque é uma época nova que acontece nessa autarquia, de nos informar do ofício recebido e da correção na rodovia, fazendo o conserto dos buracos. Vereador William? Vinícius, Só apenas para contribuir, eu acredito que a gente poderia, numa próxima manifestação, reivindicação a respeito de melhorias nesse trecho da RSC 472, acho que nós deveríamos partir para um pedido um pouco diferente, ao invés de uma operação tapa-buracos, que estamos vendo já que nos últimos anos isso aí não resolve muita coisa, e talvez solicitar um tipo de execução de obra como foi feito em outros trechos da região, que é o caso de Santo Augusto, trecho ali Palmeira das Missões até Sarandi, enfim, e buscar então um recapeamento desses 8 quilômetros aí, porque a gente vê que a operação tapa-buracos é muito ineficiente. E isso, cada período aí um pouco mais úmido, de chuvas, de novo tem que ser feito um pedido. Então talvez tenha que ser feito alguma mobilização no sentido de haver um outro tipo de execução de obra nesse trecho aí, que não é um trecho muito grande, então acredito que possa ser dali a pouco priorizado e incluído no orçamento do Estado. Muito obrigado, vereador Vinícius. Então passamos à ordem do dia propriamente dito.
na votação dos projetos que, na última quinta-feira, por longo tempo, as duas comissões detalhadamente discutiram com as autoridades presentes os projetos ora em votação. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através dos seus membros, vereadores Edivan, William e Rosana, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, também através de seus componentes vereadores Vinícius, Flávio e Arley, emitem parecer favoráveis ao projeto de lei número 28/18, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na alteração da Lei Municipal 4.999, de 21 de outubro de 2014, retirando as cestas básicas dos estagiários e dos conselheiros tutelares. E a emenda modificativa ao projeto que prevê a permanência do direito ao recebimento da cesta básica por parte dos estagiários e da retirada desse direito dos conselheiros tutelares a partir do próximo mandato. Projeto em discussão juntamente com a emenda modificativa. Vereador William. Senhor presidente, boa noite a todos os que nos acompanham aqui presentes ou nos acompanham pela rádio, pelo Facebook. Inicialmente, o projeto visa retirar, como já foi lido, né, o projeto de lei número 28/18, retirar as cestas básicas dos estagiários e dos conselheiros tutelares. A emenda modificativa, que foi de minha autoria e depois mais alguns colegas aderiram à emenda e assinaram também ela, visando manter essa cesta básica para os estagiários, retirando apenas dos conselheiros, tem a seguinte justificativa. Eu acredito que o conselheiro tutelar ele tem a mesma condição que nós como vereadores, é um cargo eletivo. Ele tem uma relação diferente com o município, inclusive a relação trabalhista é diferente com o município. Assim como eu acho que seria injusto nós recebermos uma cesta básica, o conselheiro tutelar também. Acredito que, então, nesse ponto, essa alteração que o projeto traz, ele é condizente com uma realidade e ele é válido. A emenda que propõe, então, que se mantenha aos estagiários a cesta básica é no seguinte sentido, e aí mais algum vereador vai, quem sabe, querer discutir essa situação. Os estagiários, primeiro que nenhuma legislação acima da municipal, estadual, federal, impede que seja fornecida essa cesta básica aos estagiários. Isso eu verifiquei também, para que não fosse dúvida nossa aqui. Não existe nada que impeça que isso aconteça. Outro ponto, o estagiário, ele realiza, dentro da prefeitura, muitas funções iguais ou até mais trabalhosas que os servidores, mas não cabe aqui comparar o que cada um faz. A questão é que o estagiário é um funcionário ativo dentro do município e é necessário para o funcionamento da prefeitura municipal. Além disso, eu acredito, e aí é um ponto de vista pessoal, um estagiário, muitas vezes ali ele vai estar tendo o seu primeiro emprego, ele também começa a ajudar em casa com as despesas do lar, e eu vejo que uma das funções da cesta básica é justamente essa complementação através da alimentação e, enfim, dos gastos, principalmente com o supermercado. Ele tem também uma função educativa nesse sentido. Então, eu acredito que nós retirarmos dos conselhos tutelares é cabível, pois eles têm a mesma condição que nós aqui dentro é um cargo eletivo. Mas os estagiários, comparados aos outros funcionários do município, por mais que o vínculo deles é temporário, assim como o de um CC é temporário, eu acho que ele tem funções e atribuições condizentes a todo o quadro funcional do município e, por isso, é merecedor dessa cesta básica também, mantendo esse benefício aos estagiários. Obrigado. Vereador Vinícius. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha. Bom, esse projeto aqui, na verdade, já havia dado entrada na casa, né, há mais tempo. E eu acredito que os vereadores devem lembrar, no ano passado, essa matéria também foi discutida aqui na casa.
E cabe aqui destacar que eu acho que nós falhamos no ano passado, quando veio essa matéria aqui, nós solicitamos ao Executivo que modificasse nos termos do que está prevendo hoje a emenda do vereador Tocha. O Executivo modificou e o projeto não foi à votação ano passado, e por isso que o Executivo reapresentou essa matéria esse ano, e agora com um entendimento diferente. Inclusive, nós fizemos o pedido para que houvesse essa modificação por parte do Executivo. Esse ano, a administração entendeu por bem manter o projeto com a redação original. E aí, então, o vereador Tocha, com certeza, com uma boa intenção, apresentou essa emenda. Só que eu quero colocar aqui aos colegas que esse projeto, a orientação técnica, até eu pedi para a Cristina que me passasse isso aqui no início porque como é uma matéria que ficou aí de meses atrás, talvez o pessoal não lembre da discussão disso nas reuniões de comissões. A emenda que o vereador Tocha apresenta, apesar da boa intenção, acredito que nenhum vereador aqui seja favorável à retirada de um benefício aí para estagiários e até para o Conselho Tutelar, ou que pelo menos isso seja cessado a partir do próximo mandato, então, dos conselheiros, mas é uma emenda inconstitucional. Inconstitucional porque parte do Poder Legislativo e versa sobre questões do orçamento do Executivo. Então, eu coloco essa questão aqui para os colegas vereadores, porque, de repente, claro que cada um aqui vai apreciar da sua forma, mas ela é de acordo com a orientação técnica aqui no município, é um projeto de autoria do prefeito, enquanto que a emenda modificativa apresentada ao mesmo projeto de lei é de iniciativa de um vereador dessa casa. Ocorre que o Poder Legislativo, por meio de seus parlamentares, não tem legitimidade para dispor sobre a matéria que se insira na esfera administrativa do Poder Executivo no que tange ao seu quadro de pessoal, sob pena de ofensa a um princípio constitucional da separação de poderes. E aqui, por fim, diante do exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica de ser apresentada emenda modificativa, pois a interferência do Poder Legislativo em matéria privativa do prefeito ofende, então, o artigo 2º da Constituição. Então, coloco isso para os colegas vereadores, porque eu acho que é importante deixar destacada essa questão dessa orientação técnica pela inconstitucionalidade. Vereador Edivan. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, as que nos escutam através da Rádio Difusora, muito obrigado pela atenção. Dizer, senhor presidente, que nós estamos diante de um projeto razoável, dentro da razoabilidade. Por exemplo, o cargo eletivo, bem colocado pelo vereador Tocha, ele não tem direito a uma cesta básica. É tipo nós vereadores, o prefeito, quem ocupa um cargo eletivo, ele não é funcionário público, né? Ele não está exercendo a função. Ele só cumpre o horário aqui estabelecido que a lei nos cobra. Então, nada mais do que justo, não é retirar a cesta, mas eles não têm direito. Porque como veio o projeto, é para tirar de imediato, né? Ou nós votamos contra, ou votamos a favor. Então, nós estamos fazendo o vereador Tocha está fazendo uma emenda de suma importância nesse projeto. Que ele dá prazo, então. Né? Ele dá prazo, porque é que nem trocar um pneu de um carro andando, e não tem como trocar um pneu de um carro andando, tem que parar. Um pneu murcho, um pneu cheio, tem que parar para trocar o pneu. Então, é esse caso que, se nós aprovar o projeto, daquela maneira que estava. Então, com essa emenda, está dando um prazo legal para quem vier assumir, quem vier a concorrer a cargo de conselheiro tutelar aqui no município de Três Passos, ele vai saber que ele não vai ganhar esse. Mas também não é justo, como já disse, retirar agora o carro andando, retirar a cesta básica dos conselheiros tutelares. Também não é certo. Também, eu acho que não é certo. Mas agora, diante da aprovação desse projeto, o Poder Executivo ele não vai vetar. Ele vai ter que aceitar, porque é uma maneira justa. E não é certo tirar a cesta básica, senhor presidente, de um CIEzinho que já ganha pouco, senhor presidente. Né? Então não é certo. Ele, com essa cesta básica, bem colocado pelo vereador, já é um complemento que ele leva para a sua casa, para ajudar a sua família e ajudar a si mesmo. Porque ele tem que comprar os alimentos para ele, para a sua família ou para alguém com o qual ele convive. Então, senhor presidente, bem colocado,
nossa bancada do PTB vai votar favorável ao projeto, juntamente com a emenda, né? E a gente espera que os outros vereadores também, que esse projeto com a emenda seja votado e aprovado de uma forma unânime aqui hoje nessa noite na Câmara de Vereadores. Senhor presidente? Sim, vereador. Assim, é só uma autor questão da de emenda. esclarecimento técnico aí. Eu acho que o que o Vini trouxe é interessante, porque nós temos a questão do mérito aqui. E o mérito, nesse sentido, como o próprio Vini disse, era a proposta inicial, então, do Executivo. Nós, aprovando a emenda aqui, a gente vai estar atendendo ao que o Executivo queria. Depois veio ficou isso parado um tempo. A gente realmente falhou no tempo que ficou isso aí parado. E a emenda, na verdade, surgiu da discussão que a gente teve na reunião de comissões. Mas na questão técnica, eu apenas saliento que, independente dessa questão aí, se nós hoje aprovarmos a emenda, ela se torna lei e está valendo. Então a gente tem esse poder de aprovar o projeto de lei e a emenda que eu estou propondo, com mais alguns colegas que assinaram junto com ela. Então a gente vai estar, se pensar no mérito e no resultado, atendendo a proposta inicial do Executivo, e dentro da forma técnica, com a aprovação dos vereadores, se torna lei e pode ser aplicado, passando somente os próximos conselheiros tutelares a não receber a cesta básica e os estagiários continuar recebendo. Muito bem, vereador Nader. Rapidamente, senhor presidente, acho que já foi bem elencado por todos os colegas. Nós, da bancada do PSDB, nós acreditamos que já houve uma conversa de longa data nesse projeto. A gente concorda que o conselheiro tutelar, por voto direto, por ser eleito por voto, ele não teria o direito, mas também nós já colocamos a nossa posição, que esses conselheiros tutelares que estão hoje, eles quando concorreram ao cargo de conselheiro tutelar, lhes foi dito que eles teriam direito à cesta básica. Então, nada mais justo do que a emenda do colega William, que ela dá esse direito até o final desse mandato. São mais 2 anos de conselheiro tutelar recebendo essa cesta básica e os próximos já entram sabendo que não vão ter direito. Com relação aos estagiários, a gente acha que é o pessoal que menos ganha na prefeitura. Ele presta uma prova para entrar na prefeitura, é o que menos ganha. Então, tirar de estagiário eu acho que é injusto. Então, se tirasse de CCs que tem na prefeitura, mas não de estagiário. Então, com a esperança de que tenha sido acordado junto com a prefeitura, que esteja de acordo com a prefeitura, que o seu prefeito não vete, a gente votará favorável ao projeto com a emenda. Obrigado. Arguição fundamentada, colocamos o mesmo em votação. Vereadores que estão de acordo com a emenda também ao projeto, permaneçam como estão. Aprovado. Fica também evidenciado de que cabe ao prefeito o direito que ele constitucionalmente tem de vetar tal alteração do bolso do corpo do projeto original. Portanto, mesmo assim, a lei passa a ter vigor na noite de hoje, após a sua proclamação. Passamos ao projeto de lei, que tem parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e Infraestrutura Urbana, vereadores Vinícius, Flávio e Arley, com parecer também ao projeto da lei 5418, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$3.000 para a correta contabilização de despesa com indenizações e restituições dentro da Procuradoria-Geral do município. Algum adendo, senhores vereadores? Não havendo vereador que queira se manifestar, colocamos em votação. Dado também a discussão já havida, permaneçam como estão, que estão favoráveis. Aprovado. Parecer da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através dos seus vereadores, vereador Evedivan Baron, William Weining e Nader Omar, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, também com seus membros, vereadores Vinícius de Araújo, Flávio Abisreuter e Arley Tomazoni, transcrevem parecer favorável ao projeto de lei 55/18, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na concessão de parcelamento especial da dívida ativa
aos contribuintes em débito com o fisco municipal decorrente da aplicação integral do artigo 53 do caput e incisos 1 e 2 do Código Tributário Municipal, em que há majoração do valor do IPTU em caso de não existir muro ou cerca, bem como passeio nas propriedades urbanas. Plenário, senhores vereadores, vereador Nader. Senhor presidente, com relação ao projeto de lei 55/18, que autoriza o Poder Executivo a parcelar as dívidas ativas, só deixar bem claro para a população que isso não se trata de um refis. Isso é um parcelamento dos débitos que irão vir a ocorrer em virtude da lei que a Prefeitura vai ter que aplicar a anterioridade. Aquela lei que teria que estar valendo desde 2014 e não foi aplicado, que foi se tentado a inconstitucionalidade da lei e até agora não se foi ganho. Então, para esses débitos, então, que a gente está aprovando, que as pessoas possam pagar isso de forma parcelada e não tendo que pagar isso tudo de uma vez só. Seria isso? Obrigado. Vereador Heineck. Muito bem já colocado pelo Nader a situação. Como eu fui relator desse projeto nas comissões, eu busquei também algumas informações. Isso aqui é consequência, então, dessa lei que desde 2014 existe, ela não estava sendo aplicada, e em função dessa omissão do município, muitos cidadãos se viram deparados de uma dívida um tanto quanto grande em valores, né? E o que se questionou até a questão da igualdade, de tratar como é que se parcela essa dívida ativa só para alguns e não para outros, até porque essa é uma questão que pode ser levantada. Inclusive foi pedido uma explicação maior executiva e nos foi dada essa explicação para discutir nas reuniões de comissões. É justamente a igualdade que se busca com esse projeto, porque dentro da ideia constitucional se torna de forma igual os iguais e desigual os desiguais, né? Então nós temos uma geração, uma situação gerada aqui de uma dívida ativa ao cidadão. Inclusive o município quer reverter essa situação porque não concorda com essa lei que foi criada anteriormente, e para então amenizar um pouco essa situação, se parcela a dívida gerada em função dessa situação criada por uma legislação que foi descoberta no passado e aplicada sem que não tinha sido aplicada no tempo certo. Vereador Edivan. Senhor presidente, eu queria só ajudar aqui um pouquinho nessa lei, antes de nós aprovar, para esclarecer para quem está nos ouvindo na sua casa. Por exemplo, aqui no artigo 2º, ele diz que será concedido o prazo máximo de 60 meses, com parcela mínimas de R$25. Então, quem tiver nessa lei de 2012, ele pode parcelar em 60 vezes com uma parcela mínima de R$25. Mas também diz aqui no inciso 3º que o não pagamento de 3 prestações consecutivas ou 5 prestações alternadas, ele implicará no cancelamento automático do parcelamento, independente de prévio aviso ou notificação. Então, no caso, se a pessoa não cumprir com esse parcelamento que ele fez, não terá mais direito para fazer novo parcelamento. Então, que fica bem claro para quem está nos escutando, né, que no momento que parcelar, ele não pode falhar o pagamento, quer dizer, não pode ter 3 prestações atrasadas sob pena de não ter novo parcelamento. Então, seria isso, senhor presidente. Se tivesse amparo jurídico, certamente a isenção de todos esses tributos não pagos atrasados deveria ser isento. Palavra ainda, vereadores. Votamos em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Parecer da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através dos vereadores Edivan, William e Nader, e da Comissão de Orçamento e Infraestrutura Urbana e Rural, seus vereadores Vinícius, Flávio e Arley, emitem parecer favoráveis ao projeto de lei 5618, 5718 e 5818, que traduzem e autorizam a contratação emergencial de um fiscal tributário
de um fiscal de obras e de um geólogo. Os profissionais fiscais tributários, o fiscal tributário e fiscal de obras, terão carga horária de 188 horas mensais, remuneração padrão 7, e será exigido o ensino médio completo. O profissional geólogo terá carga horária de 20 horas semanais, remuneração padrão 10, e será exigido a habilitação legal para o exercício do cargo, registro definitivo na entidade de classe. Alguma colocação, senhores vereadores? Vereador Edivan, inicialmente, havia solicitado? Não, senhor presidente, não. Está com o microfone aceso, vereador. Vereador Nader. Senhor presidente, nós iremos votar agora 3 projetos de uma só vez, né? Com relação ao fiscal tributário e ao fiscal de obras, se faz necessário, ainda em decorrência deste projeto anterior, já dessa lei de 2013, que a gente já vem falando, que vai ter que ser feito todo um levantamento. Então, para evitar de pessoas que têm o seu muro, têm a sua calçada e a prefeitura cobre como se não tivesse, então se faz necessário que se vá lá em loco, que o fiscal vá lá para verificar isso, conversar com o morador, e eu espero que a pessoa converse com o morador para ver desde quando tem essa calçada, porque tem casos que às vezes consta na prefeitura como sem calçada e sem muro, e a pessoa já fez a calçada e o muro há muito tempo. Então, por isso, eu acho que é de extrema necessidade, eu acho que é necessário, em regime emergencial até e temporário, esses 2 cargos, sem problema a gente irá aprovar. O que me chama a atenção é o geólogo, que ano passado nós já aprovamos um geólogo temporário, agora vem de novo, está na hora da prefeitura repensar e fazer um concurso, porque eu acho que geólogo é uma questão que se usa o tempo inteiro, então acho que já careceria de um concurso público para suprir a vaga de geólogo. Os outros 2, sim, está correto, ó, e como temporário, mas o geólogo teria que ser por concurso público, mas devido à necessidade, iremos votar favorável também, senhor presidente. Vereador Einig. Só complementando a questão do concurso público, na quinta-feira, nas reuniões de comissões, a gente discutiu. Nesses quase 2 anos que a gente vem trabalhando, a gente percebeu que vários cargos, várias situações de cargo emergencial a gente votou e aprovou, porque se comprovou a necessidade deles, mas sempre teve essa questão de por que emergencial e por que não um cargo para o quadro de funcionários da prefeitura, né? Eu acho, e uma das justificativas, até eu lembro que eu questionei, que nos foi dado, é que o custo de um concurso público ele é alto, e muitas vezes o município, é melhor o município aguardar, acumular alguns cargos para que se faça um concurso só num processo só, enfim, isso financeiramente é melhor para o município. Ao meu ver, a gente tem que começar a discutir isso aí e sugerir ao executivo que eu acho que o ano que vem é um ano no qual já se deve somar esses inúmeros cargos aí, averiguar quais são, pelo que eu concordo plenamente com o que o Nader falou, o geólogo é um desses que a gente tem que já pensar num cargo efetivo dentro do município, assim como vários outros. Então, como tudo é devagar e demorado no serviço público, agora nesse final de ano já temos que, e eu peço que muitas vezes os vereadores da situação, da bancada do PTB, PCdoB e PT tem mais, obviamente que tem mais contato com o executivo, mas levar essa mensagem que a gente aqui da casa tem, de estudar já essa possibilidade de realmente realizar um concurso público para gerar cargos efetivos dentro do município. Só para dizer de que nós vamos realizar concurso para 2 cargos nessa casa, e uma empresa que nos solicitou, que nos deu o valor do concurso para realizá-lo, estava em torno de R$40 mil. Apenas para ilustração. Vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros, vereador Edivan Baro, William Arne e Nader Umar, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Vinícius Araújo, Flávio Abisreuter, Leito Mazzoni,
emitem pareceres favoráveis aos projetos de lei 5918 e 6018, que autorizam a abertura de licitação na modalidade de concorrência para a concessão onerosa de bens públicos. Um imóvel é o pavilhão com 190 metros quadrados, edificado sobre uma área de terras com 30 mil metros quadrados, localizado na área industrial, a ser destinada ao beneficiamento de polpa de frutas. O outro imóvel é a antiga sede da Frutipassos, localizado em Feijão Miúdo, para lá do Campo do Bananeira, sendo uma área de terras com 2.500 metros quadrados e um prédio de alvenaria medindo 218 metros e 2 centímetros. Nesse caso, também será efetivada a concessão de uso de equipamentos existente no prédio. A destinação terá por objetivo a instalação de agroindústria para beneficiar produtos oriundos da agricultura familiar. Vereador Vinícius. Senhor presidente, colegas vereadores, a respeito desses dois projetos, eu acabei relatando eles em uma das comissões permanentes da Casa. Apenas destacar aqui que são dois projetos importantes que se referem à área da agricultura e que dão uma finalidade, então, para aquele prédio onde funcionava a Frutipasso, ali próximo ao Campo do Bananeiras, e também esse novo pavilhão, que foi de uma emenda parlamentar, e do qual também passou aqui por essa casa a aprovação no ano passado, e que agora, então, vai ser feito esse processo de licitação para que algum interessado possa ocupar esse espaço na área industrial. Então, acredito que são alternativas aí que podem ser construídas para a agricultura familiar, para a questão de agroindústrias, e que a gente possa também ficar atento, né, e da mesma forma fiscalizando, como temos que fazer todas as outras, em outras esferas em nível público, para que esses dois projetos realmente possam ter efetividade aí, porque são alternativas de renda, aí, alternativas de desenvolvimento para o município importantes, desde que funcionem com planejamento e possam, então, trazer benefícios aqui para o nosso município. Obrigado. Vereador William. Complementando também já o que o Vini falou, também fui relator na nossa comissão, no projeto número 60, e também, em função disso, entrei em contato com o secretário Colombo, acredito que foi o que o Vini fez, o secretário da Agricultura, e apenas especificamente do projeto número 60, né, trago aqui um pouco das palavras dele, do grande desafio que é no nosso município o incentivo à agroindústria. Nós não temos essa tradição aqui no município de Três Passos. Nós somos muito voltados para o grão, para o leite, para o suíno, enfim. Mas a agroindústria, ela é uma força que precisa ser despertada dentro do município, porque ela gera emprego, gera movimentação financeira dentro do município. E essa estrutura onde era Frutipassos, próximo a Bananeiras, então ela tem inclusive a possibilidade de um espaço para comércio, para, né, não só a produção, mas ela já tem o pavilhão que lá está construído, ele, inclusive a localização dele beneficia nesse sentido. Então a licitação prevê 10 anos de tempo para a empresa que se instalar lá, buscando inclusive dar esse respaldo para se estabilizar, não é a curto prazo, pelo menos médio, né, prazo, quase longo prazo, para que realmente dê certo isso aí. Então eu acho que são dois projetos muito interessantes e que visam desenvolver, e é realmente um desafio, a promoção da agroindústria dentro do município. Feitas as ponderações, colocamos os projetos em votação. Vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Senhores vereadores, dia 5 de outubro, comemora-se 3 décadas da atual Constituição. E Três Passos foi um município que integrou a Constituição última, com 2 constituintes, deputado Hilário Brown, deputado Oswaldo Bender. Um dos poucos municípios interioranos que se fez presente com duas lideranças políticas constituídas pelo voto popular. Entretanto, mais do que celebrar uma data, é tempo de reflexão. Rememorar os antecedentes
as lutas, refletir sobre sua efetividade, seus desafios e o que a Constituição tem a apontar para o futuro do Brasil. Um dos marcos da Constituição, sem sombra de dúvida, é a garantia de uma democracia com forte participação popular, para além do simples ato de votar e ser votado. Os munícipes exerçam sua cidadania por meio do voto no próximo domingo, dia das eleições, em que serão escolhidos pelo povo os seguintes cargos: deputado federal, deputado estadual, senador e senador, governador e presidente. O sufrágio é o direito de votar e de ser votado. Voto é a forma de exercer o direito do sufrágio. O sufrágio universal permite ao cidadão acesso às decisões públicas e constitui um pilar da democracia do Estado moderno. A participação política foi uma respeitável conquista no que ampliou os critérios da democracia representativa no país, já que todos os cidadãos com mais de 16 anos, homens ou mulheres, alfabetizadas ou analfabetas, têm direito a escolher seu representante através do voto. Embora anular o voto, votar em branco ou não votar podem ser interpretadas como formas de um descontentamento com todo o sistema da democracia representativa, ou, em algum caso, a insatisfação com os candidatos que são apresentados, tais práticas devem ser repensadas. Votar em branco? Hoje em dia, para votar em branco, é necessário que o eleitor pressione a tecla branca na urna e, em seguida, a tecla confirme. Anular? Bem, caso 99% de nossa população anule o voto, ainda vai ganhar a eleição quem tiver a maioria dos votos válidos dentro de 1% do eleitorado presente. Fazer parte do 1% é uma enorme responsabilidade. Não ir votar, para quem diz que não é votar, pois a multa é barata, não vou votar porque essa multa é insignificante, R$ 3,51, é bom lembrá-los que o dinheiro arrecadado com as multas é destinado ao fundo partidário, que é repartido entre os partidos. Este fundo é composto ainda de outros recursos distribuídos às siglas mensalmente. Apenas em 2018, a expectativa é que o montante destinado aos partidos via fundo partidário alcance os 780 milhões. Temos todos o compromisso de conhecer e avaliar as propostas e a vida dos candidatos e assim comparecer às urnas e votar de forma consciente, livre e responsável. O melhor a se fazer é uma análise dos nomes mais qualificados e depois acompanhar seu desempenho e cobrar resultados. O voto não esgota o exercício da cidadania, mas tem um valor fundamental para que consigamos manter o Brasil vivendo a era democrática. Nós, como Poder Legislativo, lembramos a cada cidadão e cidadã que a cada eleição temos a chance de renovar a esperança e reescrever a história. Lembre-se que você tem liberdade para escolher em quem votar. Nesse momento, a mesa solicita aos líderes partidários das bancadas que façam a sua manifestação quanto ao pleito que vai transcorrer no final de semana, para uns primeiro turno, para outros o final, que se manifeste de forma isenta a nomes, partidos, assim como nós havíamos acordado. Iniciamos com o PCdoB, vereador, líder de sua bancada, Vinícius Araújo.
Muito bem, boa noite novamente ao presidente dessa casa, aos colegas vereadores, servidores, a comunidade que nos acompanha aqui no plenário e também através das ondas do rádio e através das redes sociais. Domingo nós temos, sem dúvida alguma, um dia importante e no dia 27 de outubro, para alguns cargos também vai ser outro dia extremamente importante em um regime democrático, onde a cada 2 anos nós somos chamados a ir às urnas, sejam para eleições gerais, como nesse ano, como para as eleições municipais. Então eu vejo que a gente precisa valorizar bastante esse momento, porque não podemos perder em mente. Três Passos, por exemplo, foi um município que passou por 21 anos sem poder eleger o seu prefeito. Foi um período grande. Lá da década de 60, o cidadão Três Passos com uma idade avançada de vida. Então acho que as pessoas têm que botar um pouquinho a mão na consciência nesse momento e valorizar o ato de ir a uma sessão eleitoral e poder exercer o voto. Muitas lideranças, muitos movimentos lutaram para que nós pudéssemos ter esse direito ao voto, que foi reconquistado aí no final dos anos 80. É bem verdade que a crise política, a crise social, enfim, em diversos segmentos, acaba por fragilizar um pouco a questão democrática no país e confundir muitas vezes a cabeça do eleitor, do cidadão, porque nós somos dia a dia aí massacrados com uma série de informações, de notícias, que dão conta de casos de corrupção, mas que é preciso dizer e deixar claro que são casos de condutas aí que fogem da legalidade, mas não apenas na política. Isso eu acho que é preciso nós que exercemos cargos públicos deixar claro isso, que não é somente a política que comete erros, desatinos, e a sociedade brasileira está aí para apresentar. Eu acho que são praticamente todos os segmentos já passaram por algum tipo de investigação, por algum tipo de operação, seja da Polícia Federal, de qualquer outra entidade ou órgão aí de jurisdição. Então, eu gostaria de pedir para que a comunidade possa aí exercer o seu direito a voto. Nós tivemos uma queda aí de 2014 para esse ano, cerca de 1.000 ou até mais de 1.000 eleitores, em função do recadastramento. Muitos deixaram de fazer o cadastramento da biometria e não vão poder exercer o voto no domingo. Eu conversei com a Ramone, que é servidora aqui da Justiça Eleitoral, muitas pessoas ligando nas últimas semanas porque achavam que poderiam então fazer essa biometria agora e não pode. O prazo venceu lá em maio e infelizmente muitas pessoas aí que não ficaram atentas vão perder esse direito, que é o direito mais importante de uma democracia. Quero deixar aqui para vocês uma mensagem que anotei aqui para trazer para a sessão de hoje, que é 2 frases aí que uma liderança política aqui do estado, o Olívio Dutra, que foi governador, deputado constituinte, e é uma liderança respeitada não só dentro do seu partido, mas também dentro de outras siglas. Segundo ele, a política é uma construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. E é isso mesmo. Eu acho que quem se desafia a entrar nesse meio político deve buscar esse ideal de construir uma sociedade mais justa, mas que tenha sempre o protagonismo das pessoas, ou seja, a visão pública em primeiro lugar. E outra frase que ele diz também, que a gente não realiza mudanças para melhor se não realizarmos uma mudança para melhor em nós mesmos. Enquanto houver um país com enormes, profundas contradições sociais, não haverá democracia que resista. Então, que a gente possa refletir. A corrupção é um mal, sim, aqui da nossa democracia dos últimos anos, mas não é ela o principal problema. Tenho lido, tenho acompanhado alguns debates, o que ainda é a maior chaga do nosso país, que é uma questão histórica e que continua viva aí, mesmo no nosso regime democrático, é a nossa
desigualdade social. Enquanto continuar poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco, e não é ganhar só em termos de recursos financeiros, mas é questão de direitos, de acesso, de inserção social, que é aquilo que a gente estava discutindo hoje no início da sessão aqui com a professora Elisângela. Esse sim é o nosso maior e grave problema. Então, que todos possam, no domingo, aí, exercer da melhor forma possível a sua cidadania e valorizar esse momento democrático que é o voto. Os ânimos estão acirrados nos últimos dias, eu espero é que as pessoas tenham consciência e respeitem a opinião de cada um, né? Eu acho que nós, ainda mais nós aqui que moramos em uma cidade onde as pessoas são próximas, onde todos se conhecem, eu acho que nós precisamos cada vez mais exercer também o respeito com a opinião do diferente. Então, que tenhamos aí uma boa eleição para todos, é isso que eu desejo. Muito bem, passamos ao PT, vereador que hoje nos orgulha voltando a essa casa, funcionário do município, militante há anos, né, com sua filosofia, nos representa nessa casa hoje como líder de bancada, vereador Gilmar Maia. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Quero dizer que é uma satisfação poder voltar a essa casa para exercer as funções de vereador. Eu acho muito importante, a gente ao longo do tempo a gente vai adquirindo cada vez mais experiência. Então, resta só agradecer mais uma oportunidade que estou tendo aqui. Agradecer também as pessoas que estão aqui nos assistindo, as pessoas que estão em casa assistindo pelo Facebook, ou através dos meios de comunicações. Dizer que é muito importante, então, a gente poder retornar a essa casa aqui e agradecer a oportunidade. Em relação às eleições que se aproximam agora no próximo domingo, quero dizer aí aos eleitores que a oportunidade é agora. O voto tem que ser muito consciente para elegermos os melhores que nós para desenvolver o nosso país. O nosso país atravessa um momento difícil, então a gente quer que todos os eleitores tenham um voto consciente. Procurem analisar todos os candidatos que estão aí, analisem bem para não se arrepender depois. Então é muito importante esse momento para a nossa democracia. E os jovens que estão surgindo nesse momento aí, que vão votar pela primeira vez também, né, tem a oportunidade de votar pela primeira vez também, analisem bem, que são governantes que vão ficar por 4 anos, que vai ser o futuro dessa juventude que está se iniciando. Então é muito importante o voto nesse momento, um voto consciente e que se elejam os melhores para governar o nosso país. Seria isso. Muito bem, vereador. Passamos à liderança do PMDB, o vereador William Heineck. Boa noite a todos, mais uma vez. Falo não em meu nome, mas em nome do Ivo e dos demais colegas do PMDB. E acredito que em nome de todos os colegas dessa casa. No domingo nós temos, mais uma vez, o poder de desenhar a história política, a história democrática do nosso país. Eleições de nível nacional. Eu peço que a consciência de cada um seja o ponto inicial de qualquer decisão, que as informações buscadas sejam de fontes seguras, num mundo hoje onde chove informação de tudo que é lugar e de todas as fontes possíveis, temos que saber filtrar. Que o ódio que a gente tem visto nas pessoas, independente das suas escolhas, e a gente vê em todos os segmentos, em representações de todos os candidatos, que esse ódio, eu torço para que seja momentâneo, que seja pela emoção, mas que não seja um ódio tão consciente, que ele não seja duradouro. Eu hoje escrevi um texto, vai ser inevitável citar algumas partes deles. Eu não ia me manifestar muito politicamente, mas uma manifestação imparcial.
E a parte que eu tiro dele é que eu vejo que a gente vive uma adolescência da democracia, vivendo de extremos, de atitudes extremas, de apenas respeitar o que tu acredita e odiar o que o outro acredita. E a democracia não é isso, a democracia é justamente o contrário. Então estamos, eu acho que, confundindo um pouco as coisas, e o único ponto de vista positivo que eu consigo tirar disso é que na adolescência a gente tem várias experiências e aprendizados bons. Eu espero que esse momento seja justamente de um aprendizado. Sabemos que a nossa democracia é recente, o contexto histórico foi muito bem dito pelo colega Vinícius, então estamos engatinhando e, quem sabe, aprendendo a cada 2 anos um pouco mais. E eu quero dar um destaque importantíssimo, porque, a meu ver, importantíssimo, porque as discussões do voto de domingo polarizam muito na discussão da escolha do presidente, e eu acho que as pessoas pecam um pouco em escolher o legislativo. Não importa quem for o presidente da República do Brasil, se nós não tivermos bons deputados federais e senadores, nada vai acontecer. Se for um presidente ruim e tivermos um poder legislativo ruim, ele vai conseguir fazer as coisas ruins que ele quer. Se for um presidente bom, mas com um poder legislativo ruim, ele não vai conseguir fazer as coisas boas que ele quer. Agora, um legislativo bom, deputados federais de qualidade e com consciência, senadores com qualidade e com consciência, eles têm o poder de frear um presidente ruim e de incentivar um bom presidente. Eu acho que esse deve ser o nosso amadurecimento. Eu acho que esse foco que a gente tem muitas vezes na discussão e que a mídia nos leva a isso, e por se tratar do cargo maior dentro de um país é inevitável, ele é o senso comum. Mas dentro de uma evolução nós temos que acreditar que o conhecimento político nosso como cidadão ele tem que se ampliar. Infelizmente, a nossa educação nos não forma cidadãos, nos forma ou empresários ou empregados. Ela não busca essa formação constante de cidadão. Eu falo do tom da nossa educação. Então, é na vida social, é no dia a dia, é na discussão política, é na construção dos municípios, na construção política de cada município que nós temos que educar o povo. E nós, como vereadores, também temos essa obrigação de educar o povo. Então, prestem atenção, não só no presidente que vocês vão escolher, não só no governador, mas prestem atenção no poder legislativo que vocês vão escolher, no deputado estadual, no deputado federal e nos senadores que vocês vão escolher. A voz do povo está muito mais dentro do poder legislativo do que dentro do poder executivo. Está na hora da população aprender isso. E, enfim, que todos votem com consciência, votem respeitando a opinião do outro, porque não é com palavras de ódio, não é com agressões, não é com nada disso que se constrói, é com o voto lá no domingo, é com o voto no possível segundo turno que nós vamos realmente decidir. E qualquer discussão, qualquer agressão física ou verbal que ocorra antes desse voto ou depois, ela é inútil para a construção da democracia no Brasil. Então, muita consciência, e que, independente de quem ganhe essas eleições, nos próximos 4 anos tragam um Brasil melhor para nós. Boa noite. Muito bem, pelo PSDB, vamos ouvir o líder da bancada, vereador Nader Omar. Boa noite, senhor presidente, demais colegas. Vou tentar falar então em meu nome, em nome da Rosane, do Arley, das pessoas do PSDB a quem nós representamos. A gente quer dizer que o voto, as pessoas têm que entender que muita gente morreu lutando para que a gente pudesse ter o direito a votar. As pessoas dizem que o voto é obrigatório, ele é obrigatório, mas muito antes disso, muito mais do que isso, o voto é um direito que nem todos os países têm. Então, a gente tem que valorizar esse direito do voto. A gente tem que, na hora de votar, votar com consciência, votar tranquilo. Votar, acho que com o coração. A gente tem que pensar o que a gente gostaria que a pessoa que nos representasse fosse. Quais são os nossos valores? A gente tem que ver hoje
a honestidade do candidato, o trabalho do candidato, o que aquele candidato representa na sociedade, quem ele é. As pessoas deveriam estudar mais sobre os candidatos antes de votar. A gente não pode chegar e votar com os pés. O voto ele é muito importante. Veja só a quem nos escuta, senhor presidente. Hoje nós mesmos votamos aqui 6, 7, 8 leis. Essas leis daqui 20 anos vão estar fazendo obrigações para as pessoas, vão estar mandando as pessoas fazer alguma coisa. Então quem nos votou, quem votou nós, quem nos colocou aqui, teve essa responsabilidade. E será que nós estamos dando conta disso? Então as pessoas que vão votar no dia 7 vão eleger, assim como o Tocha disse, deputados estaduais, deputados federais, senadores, que vão decidir as leis que vão nortear o nosso país. Então é de extrema importância que a gente faça isso de uma maneira tranquila. Eu quero dizer aqui para as pessoas o que eu já dizia na campanha quando fui candidato a vereador, que ninguém merece que se brigue por política. Nem nós aqui, nem deputado, nem presidente nenhum. Não se merece que as pessoas estraguem uma amizade dentro de família, a gente está vendo no Facebook, em troca de política. A política, ela dá voltas. As pessoas trocam de partido. A gente tem sim que defender o ponto de vista, mas jamais estragar uma amizade, jamais estragar uma família por causa de discussão de política. Conversar de política, nós deveríamos conversar muito mais, mas jamais brigar. Nós, políticos, ninguém merece que se brigue em uma família por uma questão de política. Existem bons e maus políticos. A ficha limpa está aí. Hoje todos falam muito na ficha limpa. Que é o mínimo que se espera de um político é que seja honesto. Tu não vai, ninguém, em sã consciência, vai querer colocar uma pessoa que não seja, pelo menos, honesta. Uma pessoa que não tenha mostrado algum trabalho. Então, no dia 7, a gente pede que escolha quem lhe parecer mais confiável. Mas jamais, jamais deixar de votar. Votar em branco ou anular o voto é de uma fraqueza enorme. É fugir de uma discussão, é fugir de decidir o futuro de todo mundo. A gente tem que votar. Vote em qualquer um que você achar confiável. Não tem aqui, nós temos vários partidos aqui. Se não for no candidato que eu gosto, no do que o Vini gosta, da Maria, que ela gosta, vote no candidato que você goste, mas vote. É melhor votar numa pessoa errada do que não votar. E que tenhamos essa semana de muita paciência e muito diálogo, porque a política, segunda-feira, termina essa primeira fase e a vida segue, as amizades seguem. Um bom voto a todos nós no dia 7. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, então vamos ouvir a liderança do PTB ao encargo do vereador Edivan Barro. Senhor presidente, muito me honra eu ser o líder da bancada do PTB. Senhor presidente, colegas vereadores e as pessoas que nos escutem e as pessoas que nos assistem. Estamos diante da situação ou do momento mais importante da vida de todo brasileiro, que é as eleições domingo. Não importa, senhor presidente, não importa o cara dizer, eu sou da direita, eu sou da esquerda. Nem sempre o melhor da direita é o melhor candidato, nem sempre o melhor vai ser o da direita, ou da esquerda, aliás. Inacreditável, Nader, colegas vereadores, o que a gente está vendo, está assistindo com as pessoas, não com os candidatos. Os candidatos estão fazendo aquilo que podem fazer, mas as pessoas se deixassem envolver, senhor presidente, de uma maneira muito baixa. Política não é isso, não. O que dizia Leonel de Moura Brizola há 50 anos atrás? A política é a arte de fazer o bem. Você é eleito por um partido, por uma chega partidária, as pessoas te elegem para te fazer o bem para os outros, para te repassar o bem, você ser uma referência do bem para as pessoas. Brizola já dizia, Vini,
Nós temos que investir na educação. Será que só os candidatos são mal educados? Nós estamos vendo os candidatos, sim, como eu já disse antes. Mas estamos deparados com uma vergonha de eleitores brigando pelo da esquerda, pelo da direita. Mas que vergonha nós estamos chegando, senhores. Afinal, se Brizola dizia que a política é a arte do bem, que tem que se investir na educação, de fato, nós estamos deparados aí, ó, o jovem, não há interesse do jovem na política. O jovem está virando as costas para a política. Quem é que vai mudar? É o jovem? É o novo eleitor, a nova política, a nova geração que vai mudar. O velho está aí, a velha política está aí, ó, contaminada. Há um vírus desgraçado nessa política do poder. Pisar em cima de quem quer que seja pelo poder. Eu quero me eleger e faço aquilo que eu puder para mim me eleger. Não interessa que o meu pai não goste de mim, não interessa que o meu irmão não goste de mim, não interessa que a minha esposa não goste de mim, não interessa que o meu vizinho não goste de mim, eu quero me eleger. E não é esse o caminho. Aí está fugindo daquilo que a gente aprendeu. A arte da política é fazer o bem. A Rede Globo está aí mostrando, está aí numa campanha, senhor presidente, de muito tempo, que país que você quer. E nós escutamos vários depoimentos de gente que aonde a prioridade é saúde, educação e segurança. E nós não temos nada disso. Governo federal, governo estadual não tem nada disso. Virou as costas para os municípios, virou as costas para todo mundo. Não temos nada disso. Quem paga o preço é as prefeituras, quem paga o preço é os municípios de pequenos portes. Se Três Passos sofre, imagine Bom Progresso, Esperança, Tiradentes, o que esses coitados desses prefeitos passam. Mas, senhor presidente, diante de domingo, a Rede Globo já disse, que país que você quer? Bom, nós perguntamos agora, eleitor trespassense, que político que você quer, eleitor? Quem te representa? Você dizer, eu não vou votar. Para mim não interessa quem ganhar, o Pedro, o Paulo, não me interessa, eu não estou nem aí. Não faça isso. Não deixe que ninguém decida por você. Não vire as costas você para a política. Você jovem, você eleitor de idade, você eleitor que quer alguma coisa, que quer alguém que te represente de verdade, vá votar domingo. Erre, mas erre consciente. Vote consciente. Acerte e acerte consciente, mas vote. Não deixe de votar. A importância do voto, a importância da democracia é domingo. Não deixe de votar. Não deixe que ninguém decida por você. É essa a minha mensagem. Bom voto a todos, sucesso na eleição e que ganhe aquele que de fato mereceu o teu voto, amigo eleitor, aquele que de fato te representa. Obrigado, senhor presidente. Somos jovens na democracia com gestos extremos. Faça política para criar novos amigos e não faça política para perder os seus amigos. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para segunda-feira, em horário local regimental. Boa noite a todos.